Ai, Jesus. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu montei, igual eu falei pra vocês, eu montei como se eu fosse aluno da UNOPER, tá bom? Como se esse tivesse sido meu TCC, quer dizer, esse foi meu TCC, mas não pelo UNOPER, mas como se tivesse sido aluno da UNOPER, para vocês entenderem como é que é a metodologia de apresentação, tá? Então vamos lá. Quando vamos considerar, tem que falar, não adianta, tem que ter consideração. Quando normal, assim, sem pandemia, normalmente a sala tem alguns convidados, tem algumas pessoas, tem familiares, etc. Normalmente, né? Como a gente está em época de pandemia, então eu vou me direcionar só à banca, mas quando tem pessoas, você tem que se mover, né? Mover pra cá, enfim. Mas como só tá vocês, eu vou direcionar a vocês. Tanto que quando a gente faz o cumprimento primeiro para a banca e depois para quem estiver em sala, familiares, amigos, colegas, professores, etc. Entendeu? Certo? Então vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Na minha onde você colocou aluno, Leonora, não vai colocar o nome da tutora? Não precisa? Acabou. Não, e ela? A orientadora, que é a nojenta, que vai eu assistir? pegar. Não. Aqui? Mas nem lembro do TCC, ela assistiu. Então não Então, precisa. rapaz, Tá bom. Ai, meu Deus do céu. importa só te alerta. Então tá bom. Então vamos lá. Boa noite a todas. Principalmente a banca. Sejam bem-vindas. Meu nome é Leonora, eu sou aluna do 8º período do curso de Serviço Social da Universidade Norte do Paraná, do Polo de Alfenas. E o tema do meu TCC que eu trouxe hoje aqui para essa noite é o perfil do adolescente em conflito com a lei dentro do município de Alfenas. Esse trabalho ele foi feito com metodologia de pesquisa de campo. E o objetivo é levantar o perfil do adolescente e traçar o contexto histórico do adolescente, desde os direitos até os deveres e toda a evolução política e legislativa de acordo com a proteção dessa população. Sim? Posso parar? No próprio tema, você vai falar o objetivo geral e a justificativa? No próprio tema. Em menos de 1 minuto. Certo. Tá vendo? Aí já foi. Ai, Jesus. Porque se a gente for parar, não vai ter jeito de eu ser corridão, gente. Vamos parando. Se eu parar para poder falar, a metodologia é essa, o objetivo é esse, gente, vocês vão comer tempo. Vocês têm 15 minutos, 20 no máximo. Então, se você puder já emendar, o tema é esse e a metodologia foi essa, os objetivos são esses. Pronto, você está sendo sucinto, está compacto, você não precisa exagerar mais, tá? Certo. Vamos continuar. As primeiras linhas de introdução do meu tema tem que ser tratado pelo contexto histórico da questão do adolescente e da criança. O primeiro tópico das grandes navegações é o primeiro indício histórico de violação dos direitos contra a criança e o adolescente. Nas épocas de descobertas, muito antes de 1500, principalmente quando datada ainda das épocas em que os vikings começavam a explorar o mundo em si, retratava-se muito em cantos, em cânticos e até em textos da época que as crianças e os adolescentes, aqueles de casta ou então aqueles de condição social mais baixa, eles eram levados para as navegações com o intuito de servidão. E essa servidão era servidão tanto para questões físicas, para questões trabalhistas, quanto para questões escravagistas sexuais mesmo. E não havia uma idade específica para que fosse levada essa criança para as grandes embarcações. A maioria delas vinha de 5 a 6 anos até em torno de 13, 14, que eram já os adolescentes da época. Então, o primeiro indício de exploração da criança e do adolescente data das grandes navegações. Logo após isso, a gente pode enxergar na Idade Média aquilo que a gente chama das rodas dos enjeitados, né? Que principalmente instituições religiosas,
grandes igrejas, grandes conventos, né? Eles depositavam as crianças nas rodas que eram afixadas na porta de entrada, onde se colocavam doações, se colocavam pães e leites, para que aquela instituição de caridade pudesse criar aquela criança. Isso, independente do que fosse, se fosse uma criança indesejada, se fosse fruto de um adultério, se fosse uma criança com deficiência, aquelas crianças que sempre estavam à margem da sociedade. Esses bebês eram colocados nessas rodas e criados por essas instituições. Só que ao invés de terem uma condição de saúde, de vida, uma condição social que fosse aceitável para a idade deles, infelizmente, quando eram colocados nessas rodas, os próprios donos e responsáveis pelas instituições, que deveriam ser de caridade, exploravam aquelas crianças na idade já de adolescência ou pré-adolescência para que fossem vassalos, vamos dizer, empregados, né? Serviçais e meros serviçais para eles. Isso foi o contexto histórico, quando a gente percebe os dois pontos principais da violação dos direitos da criança e do adolescente, na época de idade média e para a idade anterior. Quando a gente trata a questão atual, quando a gente traz aqui para a atualidade, se ainda existem indícios de violação dos direitos da criança e do adolescente, a gente recai em 1969, que é o Código de Menores, que foi o primeiro código brasileiro que tratava pequenos indícios, os primeiros resquícios do direito da criança e do adolescente. E era só um rascunho mesmo, era um esboço, porque mais tarde viria pela Constituição Federal, né, em 81. Porém, em 69 já tinha alguma coisa que dizia sobre que deveria se respeitar a idade de crescimento, a idade de maturação emocional, a idade de maturação física. Já existia, apesar de também haver violações. Um exemplo muito básico, na época da década de 70, se uma criança de 8, 9 anos fosse encontrada em determinado horário na rua, vamos dizer umas 9, 10 horas da noite, sem supervisão de um adulto, aquela criança era presa, independente se tivesse algum adulto preso ou não, presente ou não. Presa em que sentido? Detida mesmo. Né? Era considerada uma transgressora da lei por estar na rua. Então, já tinha alguns indícios, sim, de proteção? Tinha, mas a ordem daquilo que o governo da época, vamos lembrar, em 1969, governo ditatorial, a gente estava em plena ditadura. Então, a partir daí, o Código de Menores ele foi rompido como? Dentro de uma ditadura. Então, os conceitos eram mais severos, os conceitos eram mais bruscos. Nós sabíamos que naquela época era tudo muito a ferro e fogo. Então, se o contexto político era assim, tudo aquilo que viesse permear a sociedade e a evolução de uma criança ou de um adolescente também viria a ferro e fogo, como eram tratamentos militares. Só que a gente teve um rascunho e um lapso de esperança em 1981. 1981, não, mentira, 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, que veio atrelada à Constituição Federal de 89. A Constituição Federal de 89, nos artigos 204 a 207, já falam sobre a questão da proteção da criança e do adolescente. E isso foi a inspiração para, 1990, surgir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitos acreditam que seja uma questão meramente uma lei totalmente protetiva. Mas quando você lê, né, e quando você consegue visualizar toda a contextualização do Estatuto, vocês percebem o quê? Ele tem um lado protetivo, porque tem que ter, de acordo com cada idade, mas ele tem um lado educacional. Eu não vou falar punitivo, vou falar educacional, porque dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente encontra muitos tópicos de aplicação de medidas socioeducativas para fazer com que aquele adolescente repare o erro quando ele comete alguma transgressão social. E isso é de acordo com a natureza da transgressão. E foi a partir daí, dessas medidas socioeducativas, que foi feita uma coleta de dados no município de Alfenas, juntamente com a Polícia Militar.
E no batalhão, todos os boletins de ocorrência no período de 9 meses foram coletados, e esses boletins que envolviam crianças e adolescentes, crianças também, mas principalmente adolescentes, fizeram o fomento desse estudo. E a partir daí vocês vão ter acesso a alguns gráficos, e esses gráficos terão os dados e indícios de faixa etária e de quais são os maiores delitos cometidos por eles. Sim? Alguma pergunta agora? Ai, eu vou desmaiar. Eu tô ficando nervosa. Léo, não vou dar. A Léo, ai que gracinha, ela vai gravar e eu vou repetir um tanto de coisa que ela fala. Se você falar igual, fala assim, você quer dizer, isso é plágio. Zé, você... Então, Léo, promete que você não vai fazer pergunta? Promete que você não vai fazer pergunta? Integração. Léo, Eu prometo, os outros eu não sei como posso prometer. Vamos continuar? Desenvolvimento. Gestão educativa. pertinho. Eu tô aqui falando, nossa, eu vou assistir tudo. Foca. Vou decorar. Ó, então vamos lá. Voltando, né, gente? Concentração. O desenvolvimento, então, do meu trabalho foi coleta de dados in loco, dentro do batalhão da Polícia Militar de Alfenas. Nesse período de 9 meses, foram feitas uma triagem de dados com todos os boletins de ocorrência envolvendo adolescentes, certo? E, claro, fomentado por pesquisa bibliográfica na área. Quando a gente fala que a questão social ela é periférica, muitas pessoas torcem o nariz e falam que isso não existe mais no nosso país. 83% dos casos de meninos e meninas, porque ambos os sexos foram envolvidos também nessa coleta de dados, eles não necessariamente moravam na periferia, mas eles cometeram esses delitos na periferia. E só 17% no centro urbano, né, no grande centro urbano. Por que isso? Quando a gente fala que um jovem preto, pobre e marginalizado, ele está na periferia, esse é o resultado. A gente encontra o perfil dele tanto na localidade de moradia, quanto na localidade de transgressão da lei na periferia. Por quê? Porque é na periferia que a gente encontra as grandes bocas de fumo, é na periferia que está enquadrado aquele traficante que sabe que aquela família passa fome, e se aquela família passa fome, mas tem 3 pré-adolescentes que podem trabalhar para ele, por que não fazer esse sistema de troca? Por que não fazer com que eles trabalhem para você em troca de uma grana boa para poder sustentar a família? Pessoalmente falando, se você for analisar isso pelas demandas sociais, acaba sendo uma moeda de troca justa por matar a fome, mas não uma troca de moeda justa socialmente falando, porque acaba inflacionando a questão criminal dentro do país. Então, essa localização foi o que me chamou a atenção, no sentido não da onde as crianças moram, dos adolescentes onde eles moram, mas onde eles mais cometem os atos infracionais. A incidência de faixa etária, em menos que 14 anos foram poucos os boletins de ocorrência que foram lavrados. Menos de 14. Tinham uma série de 10 a 12, mais ou menos, de pré-adolescentes, 11, 12 anos de idade. Mas não assim com delitos grandes, mas aqueles delitos que acabaram ocasionando ou gerando um BO, no boletim de ocorrência. Por quê? Porque ou foi depredação do patrimônio, quebraram um banco de praça, por exemplo. Teve um caso que quebraram a vidraçaria de fora da Universidade Federal, daqui de Alfenas. Foi enquadrado pelo boletim de ocorrência depredação do patrimônio público, né? Eles não podem ser aplicados em medida socioeducativa, eles têm menos de 14 anos. A medida socioeducativa é para adolescentes, eles tinham menos de 12 anos, né? É para adolescentes, no caso não tem o porquê deles serem
enquadrados em ações punitivas e socioeducativas. Mas a gente percebe que à medida em que vai aumentando a idade, vai aumentando o nível de criminalidade. Mas parou nos 17. Por quê? Porque eles sabem que a partir dos 17 anos é um pulo para os 18. Dos 18 anos ele já não cai mais no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o Código Civil Penal. Mas entre os 15 e os 16 o pulo é muito grande. Cresceu de 20% para 33% a incidência do jovem que comete algum ato infracional nessa faixa etária, porque é a faixa etária mais visada, principalmente para o traficante, que é entre os 15 e os 16 anos de idade. E isso foi coleta de dados da PM, mas isso também foi entrevistas dos pais que foram selecionados para poder fazer esse trabalho, para fomentar esse trabalho. E qual que é a natureza dos atos infracionais? Por mais que vocês vejam furto, agressão e tráfico, vamos esquecer aquela coluna ali do uso de drogas, mas o furto, a agressão e o tráfico estão associados ao uso de drogas diretamente. A agressão principalmente. Quando eu tive acesso aos boletins de ocorrência, eu via muito isso. Agressão, agressão, agressão. E eu não entendia o porquê de tudo. E a gente acaba acessando no corpo do boletim de ocorrência a narrativa dos fatos, do porquê da agressão. E a maioria estava envolvidas em brigas de boca de fumo, ou então brigas de pontos de vendas, de tráfico. Então é tudo muito associado. Raros foram os casos em que o furto era furto para uso pessoal. A maioria era furto para moeda de troca, para buchinha de maconha, ou para pino de cocaína, ou coisas parecidas. Tráfico eram poucos, porque a maioria não está diretamente ligado a grandes bocas de fumo, era mais aviãozinho mesmo. Então, e o uso de drogas, infelizmente, principalmente na faixa etária que eu passei para vocês, de 15 a 16 anos, mais ou menos. Alguma pergunta? O que eu vou perguntar é do serviço, então você termina. Tá? Ô, Léo. Uma coisa, peraí, rapidinho, uma coisa. Eu tô falando em algumas partes em primeira pessoa porque o tema pede, porque o meu caso, a primeira pessoa ela é de uso obrigatório, sendo que eu que fiz a pesquisa de campo. Não foi uma pesquisa bibliográfica que vocês fizeram, que outras pessoas já haviam falado disso, tá? Aí entra na terceira pessoa. Aí tem que ser a terceira pessoa, tá? Tá, aí a gente pode apresentar assim, com essa naturalidade, eu posso pôr a mão no bolso, porque é um tique também. Nossa, Léo, Você não pode por causa de eu trabalhar diretamente com isso que eu falar na primeira pessoa vai ser grande. vai treinando. Por causa que trabalho diretamente com isso. Exato, mas não esquece. Tem uma atividade no teatro que a gente chama de distanciamento. É quando você planeja a cena que você vai fazer no teatro e você sai da cena, mas te olha, te enxerga ali, fazendo todo aquele contexto. Isso é bom você fazer em distanciamento, chama distanciamento, isso. Isso é bom você fazer quando você estiver treinando no espelho. Você está treinando no espelho, você está olhando a tua imagem, mas você não está olhando para você. Você está olhando para a banca. Então distancia. Não é fácil, mas... Então é bem perigoso que eu estou vendo você falar, como o tema vai ser aquilo que eu trabalho, o risco de falar na primeira pessoa vai ser grande. Que raiva. Vamos lá, Eu devia ter falado sobre educação. Sobre a conclusão do trabalho. 3 tópicos vão envolver a mesma temática. Tanto a realidade socioassistencial defasada, quanto as políticas públicas integradoras e o município versus terceiro setor, versus escolas, versus família, tem um agente integrador em tudo isso, que é o assistente social. O que nós, enquanto... Eu sou aluna, esqueci. O que o assistente social, enquanto agente integrador, é responsável dentro desse setor, dentro dessa política de acolhimento da criança e do adolescente. Antes de concluir essa questão, é primordial dizer
que a instituição da Polícia Militar é falha por não ter um profissional na área, dentro do batalhão, para fazer esse tipo de acolhimento. Aliás, não tem uma equipe multidisciplinar que possa atender o adolescente que é detido em alguma situação de infração. Normalmente, se pede diretamente para um conselheiro tutelar de plantão, ou para um agente social, ou para algum profissional que seja do município, que esteja cadastrado e possa fazer isso. Mas diretamente dentro do batalhão não tem. E isso faz com que o trabalho deles fique defasado. O que o assistente social faria nesse caso? Faria a acolhida do adolescente, faria a entrevista, deixaria o relato livre para aquele adolescente poder dizer aquilo que ele quer, sem a questão firme e assustadora que é uma instituição da Polícia Militar, que provavelmente iria intimar aquele adolescente, iria fazer com que ele ficasse muito mais amedrontado e não falaria nada. Um assistente social teria traquejo, porque ele tem um treinamento para isso. Afinal de contas, foram 4 anos de formação. Então, a gente não pode subestimar a capacidade de um profissional de serviço social. Assim como atrelaria junto a uma equipe multidisciplinar que poderia anexar com isso o acesso a todos os outros equipamentos. Poderia encaminhar para o CRAS, poderia encaminhar para o CREAS, poderia encaminhar para uma instituição que fizesse a reabilitação em medidas socioeducativas. Se por acaso houvesse um profissional da área dentro da Polícia Militar ou dentro da Polícia Civil, que ultimamente é mais comum, porém em algumas localidades ainda é raro, essa questão do adolescente, ela desafogaria muito os boletins de ocorrência, provavelmente não virariam processos, apenas sanções judiciais, porque através das sanções que se cumpriria uma medida socioeducativa, e faria com que a Polícia Militar não fosse tão mal vista como é e não fosse tão amedrontadora como é na visão do jovem. É algo que está defasado, é algo que infelizmente dentro da Polícia Militar e dentro de várias instituições que fazem esse tipo de segurança pública está defasado. Não tem como se trabalhar com a questão do adolescente em conflito com a lei se não tiver uma equipe multidisciplinar dentro da instituição militar. As políticas públicas integradoras. Quando eu trato da política pública integradora, eu não falo só da questão de proteção do adolescente, falo também da questão educacional. Uma grande falha, uma grande lacuna que existe na nossa sociedade é a falta do assistente social em instituições educacionais. Mas o que isso tem a ver com o seu trabalho? O que isso tem a ver com o TCC que você está apresentando? Se houvesse um assistente social dentro da escola, se houvesse um psicólogo dentro da escola, se houvesse uma equipe multidisciplinar escolar, muitos desses casos poderiam ser evitados, porque a partir do momento em que o assistente social dentro da instituição escolar conseguisse enxergar aquela demanda social, conseguisse fazer com que aquele aluno que é o mais problemático ou que tem uma evasão escolar maior pudesse ser acolhido e aquela família tratada, dificilmente ele cairia no tráfico. Dificilmente a escola deixaria aquele adolescente de lado. Mas, enquanto profissionais que não estão alocados dentro do sistema de ensino, fica impossível esse tipo de detecção. A gente não consegue adivinhar qual é o adolescente que vai cometer um ato infracional se a gente não convive com ele em ano letivo, se a gente não sabe no dia a dia o que ele faz, se o professor não tem para quem direcionar. É muito fácil direcionar para um coordenador, que é um psicopedagogo ou apenas um pedagogo, ou o diretor da escola que está atrelado a questões convencionais da escola, mas que não tem o preparo, o traquejo para fazer o atendimento com aquele adolescente, que não tem como encaminhar para algum setor, para algum equipamento público. É uma outra questão que fica muito complicada. As políticas públicas dentro dessa questão de segurança pública do adolescente, elas não estão integradas. A partir do momento que estiver integrada a educação, a segurança pública, a saúde e por aí vai a questão da profissionalização do trabalho
tudo isso faria com que diminuísse muito aqueles gráficos lá que eu passei para vocês. E aí que recai no terceiro item da conclusão, que seria o entrelaçar do município com o terceiro setor, com as escolas e com a família. Por que eu coloquei propositalmente do mais amplo para o núcleo menor? Porque o adolescente, ele não é responsabilidade só da família, ele é responsabilidade de todos. Quando se trata, a gente tem um item muito vigente, muito pungente dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que fala a responsabilidade social. O adolescente não é responsabilidade só de pai e mãe. A partir do momento que recai em questões principalmente de criminalidade, ele é responsabilidade da escola. A escola ali não detectou o quê? Pior, é responsabilidade de um terceiro setor que está ali disponível, mas que não tem aquele adolescente, que não consegue captar aquele adolescente porque a escola não passou e porque a família também não disse. E a partir do momento disso começa a fazer o quê? Um inchaço, o município acaba sendo prejudicado, porque não tem uma sociedade em rede que possa acolher e que possa auxiliar esse adolescente. É tudo integrado, a gente não consegue trabalhar e a gente não consegue vivenciar a questão da política pública e a questão do adolescente em conflito com a lei se a gente não tiver uma rede socioassistencial que esteja interligada e engajada nisso. Por isso que muitas coisas falham, por isso que muitas coisas são demandas que acabam crescendo e ficando precárias demais. E a partir daí, como que o assistente social vai trabalhar se ele não tiver todo esse equipamento engajado? Porque milagre o profissional não faz, não é? E dentro de tudo isso, a conclusão do trabalho que foi apresentado é de que se a sociedade tivesse políticas integradoras, se a sociedade tivesse uma valoração maior do profissional do serviço social e da equipe multidisciplinar, o índice de criminalidade cairia avassaladoramente. E isso não é porque um assistente social faria o trabalho, isso é porque uma sociedade estaria unida para poder ajudar aquele adolescente. Então, a partir do momento em que houver um investimento social, um investimento financeiro, um investimento político maior e de confiança para o assistente social, com certeza não só esse quadro, mas muitos quadros de lacuna social ficariam menos agravados e menos agravantes dentro do nosso país. Sim? Acabou. Sim, agora me fala só uma dúvida. Como é que você fez? Você falou boa noite, cumprimenta a banca? Boa noite a todos. Por que você falou com a banca? É, falou principalmente a banca, mas não vai ter mais ninguém, então a gente cumprimenta os Então, boa noite a todos. Boa noite a todos Principalmente que compõem a a banca, ou a todos os presentes da banca, ou a todos os avaliadores da banca, e você escolhe como. Boa noite, galera. Vai no boa noite, Não, galera. não pode. 10 pontos a menos, 10. Aqui, ó, eu vou te ser sincera, eu já tô nervosa de ver você falar.